E aí, minha galera, tranquilo? Espero que sim. Desde já eu peço desculpa aí se a aula tiver algum barulho, algum ruído. Eu costumo gravar essas minhas aulas no meu mini estúdio, que eu fiz na minha casa. Hoje estou aqui na escola, então pode ser que alguém venha falar comigo, pode ser que vocês escutem algum ruído aí no fundo da aula. Mas é assim mesmo, né? Estamos aqui na escola, aqui na sala de vocês. O assunto da aula de hoje, vocês vão gostar. Qual é, professor? Segunda Guerra Mundial. É uma das temáticas que mais chama a atenção dos alunos. E aí, professor, o que é que eu preciso saber desse assunto? Eu vou dividir essa aula em três. Teremos três vídeos falando da Segunda Guerra Mundial. É um tema que tem muitas informações, hoje será apenas a introdução. Um ponto interessante, que você já conhece aí o meu trabalho, sabe que eu sempre relato nas minhas aulas, é o ano. A Segunda Guerra Mundial, ela começa em 1939 e vai até 1945. Professor, eu sou obrigado a decorar essa data? Não. Mas eu sempre coloco aí a título de curiosidade. A Segunda Guerra ela começa em 1939 e vai até 1945. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a luta. E eu começo a aula já com essa frase aí de Winston Churchill. Esta guerra é uma continuação da anterior. Professor, quem é esse cara? É simplesmente um dos caras mais poderosos do mundo naquele momento. Ele era o cara que mandava na Inglaterra, um dos países mais ricos, mais poderosos do mundo naquele momento. Então, Winston Churchill, quando ele fala esta guerra, ou seja, a Segunda Guerra, é uma continuação da Primeira Guerra, você precisa saber o motivo, o porquê. Como explicar essa frase? Vamos lá, estou aqui para ajudar. Vocês devem lembrar, aí puxa da memória de vocês, lá na Primeira Guerra. Quando eu terminei a Primeira Guerra Mundial, eu coloquei assim, as consequências da Primeira Guerra. Quando eu terminei a Primeira Guerra, eu fui falar justamente das consequências da Primeira Guerra Mundial. Uma dessas consequências foi justamente o Tratado de Versalhes. O professor não lembra, tudo bem. O Tratado de Versalhes, ele vai acontecer no final da Primeira Guerra. É uma reunião entre os países vitoriosos. E lá no Tratado de Versalhes, temos aí uma humilhação. O Tratado de Versalhes vai humilhar a Alemanha, que vai ser considerada e a culpada pela guerra, vai ter que pagar a indenização, vai ter que desfazer o seu exército, vai ter que acabar com a sua indústria bélica, a sua indústria de armas. Então, a Alemanha ela foi simplesmente humilhada ao terminar a Primeira Guerra. Um outro país também passou pela humilhação, a Itália. A Itália, lembra? Eu até chamei a Itália de tapioca, porque ela vai mudar de lado, ela sai de um lado e vai para o outro durante aí a Primeira Guerra. Por quê? Prometeram riquezas para a Itália. E lá no Tratado de Versalhes, a Itália não vai receber essas riquezas. Então, tanto a Alemanha como a Itália foram humilhadas. Então, eles vão querer o quê? A ideia da revanche. Então, cria aí o sentimento de revanche. Tanto a Itália como a Alemanha vão querer aí a ideia da vingança. E essa vingança
vai acabar configurando mais tarde o que chamamos de Segunda Guerra Mundial. Além do Tratado de Versalhes, um outro ponto chama a atenção, que é justamente o nazifascismo. O nazifascismo. O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, os chamados regimes totalitários. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália vão passar por dificuldades, por momentos de adversidades. E aí, eles precisam da figura de um super-herói, de um cara que vai conseguir voltar a Alemanha e a Itália para o topo do mundo, fazer com que a Itália e a Alemanha consigam superar as suas dificuldades. É nesse momento que aparece Hitler lá na Alemanha, comandando o nazismo, e Mussolini lá na Itália, comandando aí o que chamamos de fascismo. Juntos, chamamos de nazifascismo. Então, temos aí o surgimento e o crescimento dos regimes totalitários, o chamado nazifascismo. Então, se você colocar aí o Tratado de Versalhes e juntar com os regimes nazifascistas, o resultado vai ser justamente a Segunda Guerra Mundial. Por isso que o Winston Churchill ele vai falar que a Segunda Guerra é nada mais, nada menos que uma continuação lá da Primeira Guerra Mundial. Os assuntos que ficaram pendentes na Primeira Guerra vão acabar gerando o que chamamos de Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Deu para entender? Espero que sim. Vamos continuar. Vamos perder tempo, não. Dá o pause, copia, viu? Deixa aí tudo bonitinho no caderno. Vou passar aí o próximo slide. E aí? Assim como lá na Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial ela vai ser dividida em dois blocos, em duas alianças. De um lado, vamos ter o que chamamos de eixo. Quem é o eixo? É a união Roma, Berlim, Tóquio. Olha aí, Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Então, temos aí essa aliança, o eixo entre Itália, Alemanha e Japão, formando aí um time na guerra. Do outro lado, teremos o que chamamos de aliados, os chamados aliados. Quem são os aliados, professor? Os aliados são Inglaterra, a Inglaterra, a França e, curiosamente, a União Republicana Socialista Soviética, a URSS, ou simplesmente conhecida como União Soviética. Então, está aí os dois times da Segunda Guerra. O eixo Itália, Alemanha e Japão, os aliados Inglaterra, França e a União Soviética. Então, está aí os times iniciais da guerra. Vai ter país que vai entrar, vai ter país que vai sair, mas esses são os times iniciais do que chamamos de Segunda Guerra Mundial. Beleza. A guerra está pronta para começar, só que falta o estopim, falta alguém dar play, falta realmente começar a guerra. E qual vai ser o estopim? Qual foi o fato histórico que realmente iniciou a Segunda Guerra Mundial? O estopim desse conflito vai acontecer com Hitler. Lembrando que Hitler, ele comandava a Alemanha
nazista. Hitler, com a sua teoria do espaço vital, aquela ideia de quanto mais eu conquisto, maior seria o meu poder, ele vai tocar o pancadão. Professor, que pancadão é esse? Uva me invadir e uva me invadir. Eita, professor. Invadir quem? Hitler vai promover a invasão à Polônia. A Polônia vai sofrer aí com a invasão nazista. Quando Hitler invade a Polônia vai pedir socorro. A Polônia vai pedir ajuda. A quem? Principalmente a Inglaterra e a França. E é nesse momento que a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha de Hitler e aí inicia o que chamamos de Segunda Guerra Mundial. Quando a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, a Alemanha pede ajuda aí aos seus amigos, que é Itália e Japão. Então, temos o eixo Itália, Alemanha e Japão versus os aliados, Inglaterra, França e União Soviética. Quer saber um pouco mais do que aconteceu nessa guerra? Isso são cenas para a nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, minha galera!